Muitas pessoas estão de olho nos últimos acontecimentos do Oriente Médio, os conflitos envolvendo o país do Iêmen e também aí o próprio Estados Unidos. E muitos estão se questionando se isso tem alguma coisa a ver com as profecias aí da Bíblia Sagrada. E muitos estão se questionando, afinal de contas, quem são os iemenitas? Muitos podem dizer, os iemenitas eles são árabes, mas será que eles são árabes da descendência de Ismael? A verdade é que não. Acompanhe esse vídeo até o final e descubra tudo a respeito das origens do povo iemenita, que é um dos povos árabes mais antigos, um dos povos semitas mais antigos do Oriente Médio. Dito isso, fiquem com mais este vídeo do canal Mistérios de Elohim. A história do Iêmen descreve as culturas e eventos e povos daquele que é um dos mais antigos centros de civilização do Oriente Próximo. As suas terras relativamente férteis, com algumas chuvas adequadas a um clima úmido e ao mesmo tempo quente, ajudaram a sustentar uma população estável, uma característica reconhecida pelo antigo geógrafo grego Ptolomeu, que descreve o Iêmen como Eudaimon Arabia, ou Eudaimon Arábia, mais conhecido em sua tradução latina Arabia Felix, que significa Arábia Feliz. Os iemenitas desenvolveram o alfabeto da Arábia do Sul entre os séculos 12 e 8 a.C., o que explica porque a maioria dos historiadores data todos os antigos reinos iemenitas neste mesmo período. De modo geral, os iemenitas eles são um povo de origem étnico-racial semita e também um povo linguisticamente semita. Eles são povos do Oriente Médio e são similares aí em sua genética, em sua herança aos árabes, aos outros árabes, obviamente os nabateus, os edomitas, bíblicos, os midianitas, os próprios israelitas. Eles são povos aparentados, pois ambos são povos de origem étnico-racial semítica e também linguística semítica. Entre o século XII a.C. e o século VI d.C., o Iêmen foi dominado por 6 civilizações semíticas sucessivas, que rivalizavam entre si ou eram aliadas entre si e controlavam o lucrativo comércio de especiarias, que era, afinal de contas, a sua especialidade. E eram elas Ma'in, Qataban, Hadramaut, Hausam, Sabá, que era a principal, Himyar também. Nós sabemos que o islamismo chegou no Iêmen em 630 d.C. e o Iêmen tornou-se parte do reino muçulmano mais amplo. A história do Iêmen antiga a respeito de sua origem e as origens dos povos que ali habitaram e que correspondem hoje aos atuais povos que ali habitam no Iêmen, foram povos de origem semítica. Porém, muitos confundem aí os árabes ismaelitas e pensam que todo o Oriente Médio é formado por árabes da descendência de Ismael. Porém, isso é errado, essa afirmação é errada. Muitos povos antes da existência de Ismael, muitos povos árabes já habitavam no sul da atual Arábia, né? A Arábia do Sul, que é o Iêmen, o Omã e outros países ali da região. E entre estes povos aí estavam os antigos sabeus. Os sabeus eram um povo de origem semítica, da descendência aí do próprio Sem. E além dos sabeus, no Iêmen e também no antigo Omã, existia também uma confederação de tribos ali de mesma origem, que eram chamados ali de árabes catanitas. Biblicamente em hebraico, ou basicamente no nosso português, eles eram chamados de joctanitas ou Yoctanitas. Os Joctanitas eram descendentes de Joctan, da descendência de Sem, e os sabeus também eram semitas. Curiosamente, os genealogistas árabes atuais e da Idade Média todos concordam aí com as suas linhagens sendo vindas aí dos antigos sabeus. O próprio Alcorão menciona isso, a própria Bíblia Sagrada menciona a existência do povo de Sabá, tanto que o Iêmen
foi chamado de Reino de Sabá na antiguidade, Sabá de Sem. Lembrando que existe um Sabá também de Cush, só que isso já é outra história. Estamos falando do Sabá de Sem, que é o atual Iêmen. Os catanitas ou joctanitas encheram a região do Iêmen e também a região que corresponde hoje ao Omã, e ali formaram diferentes tribos joctanitas ou ioctanitas, ou simplesmente catanitas. E essas tribos foram as primárias a habitarem ali, as primeiras a habitarem ali, e logo após vieram os sabeus da descendência de Sabá. Mas quem é Joktan e quem é Sabá na Bíblia Sagrada? Para entendermos quem é Sabá e quem é Joktan, nós precisamos ler o livro de Gênesis, no capítulo de número 10. Ali, então, nós sabemos quem é Joktan e quem é, afinal de contas, Sabá. Nós lemos a partir da linhagem de Sem, que é a partir do versículo 21. Uma descendência nasceu, de semelhante modo, a Sem, pai de todos os filhos de Eber, e irmão mais velho de Jafé. Estes foram os filhos de Sem: Elam, Ashur, Arfaxad, Lud e Aram. Estes foram os descendentes de Aram: Uz, Hu, Geter e Mesec. Arfaxad gerou Cainã, Cainã gerou Salá, que gerou Heber, e Heber deu origem a 2 filhos. Prestem bastante atenção. Heber deu origem a 2 filhos. Um deles se chamou pelo nome de Peleg, porquanto em sua época a terra foi dividida. E seu irmão recebeu o nome de Joktan. Este Joktan aqui, da descendência de Sem, que é o pai de muitas tribos que habitaram aí o atual Iêmen e que habitam até os dias de hoje. Quando nós lemos a respeito dos filhos de Joktan, nós descobrimos que Joktan deu origem a Almodá, Salef, Hazarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael e um filho chamado pelo nome de Sabá, que deu origem à tribo dos antigos sabeus que dominaram o Iêmen, tanto que o Iêmen na antiguidade era chamado na verdade de Sabá e não de Iêmen. Ou seja, respondendo à dúvida se os iemenitas, o país do Iêmen, tem aí ancestrais bíblicos, a resposta para isso é sim, e tem, e inclusive aparece muitas vezes como sendo o reino de Sabá. Agora falando um pouco a respeito da história antiga, com a sua longa fronteira marítima entre as primeiras civilizações, o Iêmen existe há muito tempo numa encruzilhada de culturas com uma localização estratégica em termos de comércio no oeste da Península Arábica. Grandes assentamentos para sua época existiam nas montanhas do norte do Iêmen já há 4.000 anos atrás. Pouco se sabe sobre o antigo Iêmen e como exatamente ele fez a transição das civilizações nascentes da Idade do Bronze para os reinos de caravanas mais focados no comércio. Até onde se sabe, o reino de Sabá passou a existir pelo menos desde o século XI, talvez o século XII a.C. Havia 4 reinos principais ou confederações tribais no sul da Arábia: Sabá, Hadramut, Cataban e Ma'in. Ou seja, os sabeus, os hadramunitas, os catabanitas e os mainitas. Acredita-se que Sabá seja, como já dito, o próprio Sheba bíblico e foi a confederação mais proeminente de todas elas. Os governantes de Sabá adotaram o título Mukarib, geralmente considerado como significando unificador ou rei-sacerdote. O papel do Mukarib era trazer as várias tribos sob o reino e presidir todas elas. Os sabeus construíram a grande barragem de Marib por volta de 940 a.C. A barragem foi construída para resistir às inundações repentinas sazonais que descem pelo vale. Além das tribos semíticas que habitaram e são nativas da região do Iêmen, as tribos semíticas, nós também sabemos que os iemenitas antigos, os sabeus e as outras tribos que habitavam ali, descendentes, no caso aí de Joktan, algumas delas tiveram um certo contato com alguns povos de origem cuxítica, sim, alguns povos de origem africana. Por isso que no Iêmen existem ali, no caso, alguns
né, que são de ascendência cuxítica, vindos ali da Etiópia, da Eritreia, até mesmo do Sudão, né, e eles estão ali há alguns séculos atrás e até mesmo alguns milênios atrás, por conta da proximidade ali da Etiópia com o Iêmen, a proximidade geográfica, e também por conta de que eles já fizeram alianças no passado, e existem inclusive até alguns afro-árabes, mas eles não são a maioria ali do povo do Iêmen, eles são uma das minorias que habitam o Iêmen, mas existem também muitos afro-árabes, mistura de árabe com um africano cuxita da linhagem de Cush, filho de Cam, né, um africano negro com um árabe semita, né, de tom de pele bege. Ele tem os afro-árabes, como nessas imagens que eu estou mostrando para vocês aí. Porém, a população majoritária é de origem árabe semítica. Entre 700 e 680 a.C., o reino de Al-Assam dominou Aden e seus arredores. O sabeu Mukarib il-Wattar I mudou seu título de governante para o de rei e conquistou todo o reino de Al-Assam, expandindo ali o domínio e território dos sabeus para incluir grande parte do sul da Arábia. A falta de água na Península Arábica impediu os sabeus de unificar toda a península. Em vez disso, estabeleceram várias colônias para controlar as rotas comerciais. Evidências da influência de Sabá são encontradas na Eritreia e até mesmo no norte da Etiópia, o que fez alguma das vezes eles trazerem alguns desses etíopes e eritreianos, africanos de modo geral, para a região, onde a religião e o panteão do alfabeto do sul da Arábia e o estilo de arte e arquitetura do sul da Arábia foram introduzidos em tais países como da Etiópia. Os sabeus criaram um senso de identidade por meio de sua religião, que era uma religião bem controversa e curiosa ao mesmo tempo. Eles adoravam a Al-Makar ou El-Makar. Al-Makar, no caso, ele era uma divindade onipotente e suprema deles. A religião dos sabeus era um pouco similar ao monoteísmo. Não era basicamente um monoteísmo, mas era muito parecida com o monoteísmo antigo. E eles acreditavam que eles eram criação daí de Al-Makar, apesar de terem deuses tutelares menores, pequenos, como basicamente seres menores ali, que eram adorados por alguns, ou eram tidos ali apenas como a visão do cristianismo com os anjos. O reino de Sabá, o Iêmen, ele é mencionado em Ezequiel capítulo 38, verso 13, onde aparentemente será uma das nações de Gog e Magog. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento. Espero que tenham descoberto as origens bíblicas, históricas, um pouco da religião aí dos antigos sabeus e também dos antigos catanitas. Dito isso, fiquem todos com Elohim, e é basicamente esta a origem do Iêmen e dos iemenitas.